Temos aqui a interface principal do sistema Horácios IAM. Ele possui uma visão para as identidades humanas e identidades não humanas, e também, é claro, uma console inicial, onde você consegue ter uma visão geral e da saúde dos sistemas. Por exemplo, revisões pendentes, concessões, revogações e, claro, a saúde geral do teu ambiente. O sistema é composto, é claro, da interface administrativa, mas também de um portal que é adaptado à necessidade do usuário, com troca de cor, troca de logo, escolha dos menus, aonde o usuário final consegue solicitar acesso, revogar, aprovar, fazer revisões, enfim, ter interface com os processos de gestão de identidade. E também, é claro, é sempre importante você ter um portal onde você tem uma visão gráfica e de alto nível, como costuma dizer a piada, grampeou, ninguém lê. Então, por exemplo, a visão do nível de risco, quais são as pessoas, perfis, cargos com maior nível de risco, quais são, por exemplo, as pessoas que têm acesso a dados pessoais, pessoas ou cargos, para prever uma eventual não conformidade com a LGPD, bem como as tarefas de gestão de acesso que aconteceram, concessão, revogação, revisão, tudo, é claro, em um ambiente gráfico e amigável. Bom, vamos iniciar a nossa conversa, então, prática. Temos algumas identidades no sistema, poucas, né? Vamos, então, contratar algumas pessoas. As pessoas que nós temos aqui é o André, o Anthony, que são operador, aprovador, um robô financeiro, que é uma entidade não humana, que também é tratada pelo nosso ambiente, inclusive com controles de PEP, PDP na AWS ou em modelos SPIF com controles de sistemas externos, como um parceiro nosso, a Cerbos. Vamos então contratar algumas pessoas que não estão aqui. Vamos ao nosso simulador de recursos humanos. Então, como comentei, teremos um simulador de recursos humanos, já que, evidentemente, o sistema de recursos humanos é externo. Vamos simular aqui um sistema da TOTUS, então, por exemplo, que é um cliente da eTrust, inclusive. Muito bem, com isso nós temos a visibilidade para, por exemplo, contratar algumas pessoas. Então, vamos contratar aqui esse grupo. Vamos ficar olhando com mais cuidado o João, que é auxiliar financeiro, e a Marília, que é técnica, né? Maria, perdão, que é técnica. Contratamos todos eles. Podemos ver aqui no IAM que eles já foram sincronizados. Então, temos aqui o João, a Maria Lúcia, né? Podemos já de cara fazer uma troca de cargo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na Maria Lúcia, por exemplo, os seus acessos. Ela tem um acesso conta de rede e um acesso analista. Então, de cara no RH, podemos, na Maria Lúcia, trocar o seu cargo. No RH, Maria Lúcia, de analista, passará a ser operador. Então, sincroniza automaticamente com o RH e temos aqui a Maria Lúcia, então, já com o seu novo cargo, um perfil operador. Então, você tem automaticamente reflexo no que ocorre no ambiente, diretamente na ferramenta e diretamente nos sistemas pontuais. Temos o ambiente do portal, então, após a troca da sua primeira senha, o usuário pode fazer acesso e vai ter acesso aos perfis que possui. Aí, nesse caso aqui, o próprio usuário, no caso a Maria, consegue ver que possui o perfil operador 1. Novamente, vamos trocar de cargo agora para ver qual é a visibilidade que o usuário final tem, não apenas o administrador, né? Então, vamos ao simulador de RH e vamos trocar o cargo da Maria Lúcia novamente para programador nessa situação. Retomamos aqui até o portal, perfis de acesso, e podemos ver que a Maria Lúcia teve seu cargo alterado para seu perfil, perdão, alterado para desenvolvedor, ou seja, ocorreu uma troca de cargo ou qualquer outro dado cadastral no sistema de recursos humanos. Isso se reflete no sistema, no caso, o nosso sistema financeiro, que pode ser um ERP ou qualquer outro ambiente do cliente. Vamos para uma situação um pouco mais complexa, onde você
vai novamente trocar o cargo, mas nessa situação, ao invés de simplesmente revogar o direito, vamos gerar uma revisão de acesso para que o gestor tenha visibilidade e possa tomar decisão sobre a situação. Então, no simulador de RH, novamente vamos alterar o cargo da Maria de programador para analista. Podemos ver que ela recebeu o novo perfil correspondente ao cargo de analista automaticamente pelo sistema, mas não perdeu o perfil desenvolvedor. Nesse caso, o que aconteceu foi que o sistema gerou uma tarefa de revisão de acesso para que a Maria seja avaliada, né, pelo gestor e decida se mantém ou se revoga esse direito. Ele poderá verificar que existe efetivamente uma revisão de acesso aberta para ele. Nesse caso, vamos olhar aqui a Maria, cargo de programador para analista, foi a alteração, e ele vai decidir se mantém ou revoga esse direito. Nesse caso, ele vai revogar esse direito. Retornando com o usuário Maria, podemos ver que restou apenas o perfil analista. Ela, evidentemente, no nosso cenário, precisa desse direito para trabalhar, então ela consegue solicitar ela mesma pelo próprio portal o direito no sistema financeiro que ela precisa. Ela consegue informar um comentário e pode, inclusive, informar até quando ela precisa desse direito. A solicitação é enviada para o devido aprovador, o usuário consegue acompanhar a solicitação, que evidentemente será realizada pelo gestor, no caso, o SAM. SAM executa a aprovação e o direito foi já concedido, como a Maria consegue verificar no seu próprio login. Então, ela possui direitos, no caso, um perfil analista, concedido automaticamente, e possui o perfil desenvolvedor, que nesse caso foi aprovado por um gestor com data de revogação já definida, ou seja, os direitos são concedidos, aprovados automaticamente e refletem as alterações de relacionamento do colaborador com a empresa nos sistemas controlados pelo IAM. Adicionalmente, caso seja identificado um usuário não autorizado ou uma conta órfã, o sistema também trata isso ao usuário gestor de segurança, com acesso ao sistema, consegue avaliar os incidentes de segurança. Nesse caso, o Horácio detectou um usuário indevido que tinha poderes no grupo Domain Admin e efetivamente bloqueou essa conta, protegendo a empresa. Ou seja, você tem controles para dizer que os direitos que estão devidamente aprovados aparecem em relatórios e os direitos que não são devidamente aprovados também aparecem em relatórios, que são os relatórios de divergência e incidentes de segurança bloqueados, ou seja, você identifica o usuário que não deveria ter o direito e pode programar para que o sistema automaticamente os bloqueie e abra um incidente para que você possa identificar a causa dessa situação anômala, né? Ou seja, você não pode ter um usuário com direito do grupo Domain Admin sem que isso seja devidamente autorizado. Então, esses são os controles. Adicionalmente, o sistema suporta uma gestão de terceiros, ou seja, você pode controlar identidades não humanas internas, identidades não humanas que são fornecidas e serão por empresas que prestarão serviços gerando sistemas de identidade, poderão ser prestadores de serviço, né? Então, uma visão geral do teu ambiente. Adicionalmente, é claro, podem ser feitas revisões de acesso, onde você pode criar campanhas de revisão de acesso, e ao final dessas campanhas de revisão podem ser geradas tarefas de bloqueio, revogação, sempre com mensagens enviadas para todo o ambiente, garantindo que as pessoas estão informadas das ações a serem tratadas.
O sistema também, é claro, suporta um processo de apoio via IA. Então, o sistema hoje suporta análise por IA para definir regras de concessão automática de direitos, ou seja, o sistema te apoia para que ele gere uma regra e essa regra será aplicada, por exemplo, para conceder direitos para pessoas que já estejam do mesmo cargo, na mesma função, no mesmo departamento. Também permite assistir na descoberta de novos perfis para garantir que você tenha para e passo a melhor integração com o teu ambiente, otimizando, tanto descobrindo quanto otimizando os perfis, sugerindo que você tenha novos atributos em determinado perfil para, por exemplo, agrupar vários perfis que representam na prática a mesma quantidade de direitos. E, claro, pontuação de risco nas identidades, onde o sistema identifica com base em várias informações, inclusive o nível de risco das pessoas, dos perfis, e te permite um score aonde pode ser mitigado, por exemplo, gerando tarefas de revisão de acesso, não para tudo, porque tudo é muita coisa, mas para aqueles perfis e pessoas que possuem risco alto ou muito alto. E a partir daí, é claro, você vai refinando para aquelas de menor risco. Adicionalmente, como já comentamos, o sistema também possui integração com o ambiente com ambientes externos, por exemplo, integrando com CIEM, XDR e outras ferramentas de segurança através do moderno protocolo SSF, ou seja, o sistema está apto a receber mensagens de nível de risco dos ambientes externos e tratá-las, bloqueando acesso, alterando o nível de risco, alterando direitos e por aí afora. E claro, também temos hoje capacidade de tratar, como eu já mencionei, agentes de inteligência artificial que estejam rodando em ambientes externos, como por exemplo na AWS ou em ambientes externos aonde você suporta uma estrutura com SPIF, garantindo que você vai ter uma, duas, três camadas de aprovação no ambiente de agentes, ou seja, podemos controlar o que é chamado protocolo de intenção, garantindo que o agente apenas execute aquilo que deve executar. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral do sistema de IAM. Evidentemente, existe uma centena de outras funcionalidades, mas o importante é garantir que o sistema entrega hoje uma capacidade de concessão, revisão de acesso, contas órfãs, garantias de apoio de IA para mapeamento de perfis e decisões críticas e, claro, controle de entidades não humanas e terceiros e dos novos agentes de IA de forma granular.